o ano que vem vai ser um dos anos mais conturbados e mais difíceis da história. A resolução da Ucrânia seria possível em 2025. O que vai mudar, evidentemente, é quem teoricamente vai estar comandando o show dos Estados Unidos. Bom tudo do Otanistão. Final de 2024, essa é a nossa última conversa do ano. Vamos prever, na medida do possível, sem bola de cristal, os 2 primeiros meses de 2025, que vão ser absolutamente cruciais para definir o ano, os próximos anos, a década e talvez além da próxima década. É fundamental o que vai acontecer a partir de janeiro com Trump 2.0 e com a possibilidade de se começar uma negociação sobre a Ucrânia. Bom, esse ano, como vocês sabem, um pequeno recap desse ano que é fundamental. Esse foi o ano dos BRICS. Como vocês sabem, a presidência russa dos BRICS conseguiu algo absolutamente extraordinário, que é catapultar os BRICS, a noção de BRICS e o conceito de BRICS para toda a maioria global. Em outubro, em Kazan, como nós acompanhamos a cúpula dos BRICS, que foi a mais importante da história dos BRICS. A presidência, esse ano, em 2025, será do Brasil, a bola estará no Brasil. Nós vamos acompanhar cuidadosamente como eles vão manter o nível de empenho de organização dos russos em 2024 com essa, digamos, sedução global dos BRICS, com mais de 200 encontros, com grupos de trabalho, um trabalho incrível dos Sherpas, o Sherpa principal dos BRICS, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, tudo isso foi extremamente importante para o sul global inteiro. Esse ano, os BRICS têm que consolidar o que eles conseguiram no ano de 2025, 2024, desculpe, sob a presidência russa. Então, 2024, o ano dos BRICS, o ano, evidentemente, de um caminho para uma possível resolução da guerra na Ucrânia com a eleição de Trump. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Os corredores de conectividade, e aí são russos, chineses e intra-BRICS, se consolidando cada vez mais. O papel da Turquia em tentar expandir a sua influência estratégica através da Ásia Central, via a Organização dos Estados Túrquicos. Todos esses temas são os temas da Grande Eurásia, contrapostos, evidentemente, ao tema otanistão, agora sob uma nova direção com Trump 2.0, mas a demência guerreira da OTAN e a OTAN como um Robocop mundial, querendo justamente centralizar, organizar e insuflar guerras em todas as latitudes, escapando justamente do seu teórico domínio que é Atlântico Norte, isso não vai mudar. O que vai mudar, evidentemente, é quem teoricamente vai estar comandando o show dos Estados Unidos. Essa é uma longa história, porque a guerra frontal entre Trump e a equipe de Trump 2.0 contra o Partido Democrata, todos os círculos de poder controlados pelos democratas dentro dos Estados Unidos e atlanticistas. Ah, essa conjunção OTAN e União Europeia, que é basicamente a OTAN dando todas as ordens para a União Europeia, implementadas pela Comissão Europeia, cuja medusa tóxica continua no poder, com um grupo de conselheiro mafiosi, exatamente, de máfia absoluta, ditando as regras. No ano de 2024, basicamente, nós tivemos uma continuação das guerras eternas americanas, declinadas em duas latitudes, no oeste da Ásia e na Ucrânia. Todos sabem que a resolução da Ucrânia
seria possível em 2025. Todos nós esperamos que será possível, mas nada é garantido. A guerra eterna no oeste da Ásia é a grande guerra, a guerra central, pode-se dizer, do jovem século XXI, porque é fundamentalmente um conflito irresolúvel entre Eretz Israel, a grande Israel e sua expansão contínua, apoiada pelos Estados Unidos, o combo Washington-Tel Aviv contra o eixo da resistência, e o eixo da resistência por trás tem dois BRICS, Rússia e China, e inclui um dos BRICS, o Irã. A Eurásia contra o Otanistão é basicamente Otanistão contra BRICS e Otanistão contra a maioria global. E, fundamentalmente, o império e todos os seus asseclas em decadência contra a emergência da maioria global. Esse é o tema que ficou, digamos, incrustado no ano 2024, esse ano que se encerra, e que vai se desenvolver em outras linhas durante o ano 2025. Ah, eu, ah, Antes de conversar com vocês, eu estou escrevendo a minha última coluna do ano, que deve sair provavelmente antes de vocês verem esse Pepe Café. Eu vou para a Itália ficar, tecnicamente, uma semana longe de tudo. Eu viajo à Itália todos os anos, há décadas. A minha viagem de fim de ano é sempre muito importante, porque é uma espécie de pausa, talvez seja a única pausa que eu tenho durante o ano, na verdade. Muitas vezes em Veneza, dessa vez entre Roma e Firenze, basicamente. É claro, é sempre um retorno ao Império Romano e um retorno ao Renascimento. É inevitável. Então, para assentar as diretrizes de trabalho para 2025, esse pequeno recap que a gente está fazendo agora, o ano dos BRICS, os desafios para o eixo da resistência, especialmente depois dos golpes duros sofridos pelo Hezbollah e o fato de que a Síria caiu e agora passou para, basicamente, uma partição, uma balcanização entre Turquia, Israel e Estados Unidos. A guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia. Evidentemente, os pontos auspiciosos. A China, que vai continuar, é o trem-bala inexorável da grande potência do século XXI. A unificação da Eurásia em diversos sentidos, esses corredores de conectividade muito importantes, especialmente o corredor, o International North-South Transportation Corridor, do corredor de transporte internacional norte-sul com os três BRICS, a importância do Estreito de Hormuz, um, esse, uh, se a demência de diversos setores de poder dos Estados Unidos, não necessariamente Trump, o forçarem a uma guerra contra o Irã. Não esquecemos que 20% do óleo, do petróleo global passa pelo Estreito de Hormuz. Outras derivações que são pipelines, gasodutos, oleodutos e gasodutos, que vão continuar, e alguns deles podem inclusive ter uma fruição, que é especialmente o gasoduto Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, TAP, que é uma história que eu venho seguindo desde a primeira década dos anos 2000. O corredor econômico China-Paquistão, que vai se desenvolver cada vez mais. Tudo isso é muito importante porque logo agora, em janeiro, praticamente simultâneo com Trump chegando ao poder no dia 20, assumindo no dia 20 de janeiro, em Moscou vai ser assinado a parceria estratégica que vem sendo discutida há mais de 2 anos entre Rússia e Irã.
pelo presidente Putin e pelo presidente Pezeshkian, vão sentar na mesma mesa e assinar um tratado de cooperação estratégica em todos os níveis, especialmente o, o, o que vai despertar em quem sabe ler no Beltway, no eixo Virgínia, Maryland, Washington, cooperação militar estreitíssima que já existe e vai ser cada vez mais estreita entre Teherã e Moscou. Bom, Donald Trump. Donald Trump, desde o começo, ele necessita demonstrar nessa negociação extremamente complexa com a Rússia de que ele é um macho alfa em controle de tudo. É assim que pensa Donald Trump. A Rússia sabe muito bem, Putin e o Conselho de Segurança russo sabem muito bem. E pode-se dizer que já existe uma estratégia de negociação extremamente bem alinhavada da Rússia, porque eles conhecem o personagem, sabem como lidar com o personagem. E é uma estratégia muito complicada porque não só a Rússia não quer arriscar essa reputação de tough guy de Trump, eu sou o macho alfa, eu estou em controle de tudo, não é do interesse da Rússia de minar essa reputação, ou seja, minar o seu prestígio e como ele constrói o seu prestígio. Mas é não criar, ao mesmo tempo, no meio dessa negociação, problemas adicionais que podem ser capitalizados pela OTAN. E a OTAN, como está nesse intervalo de final de ano até a posse de Trump, elevando cada vez mais as linhas vermelhas, atacando alvos civis dentro da Rússia, como o recente ataque a edifícios residenciais em Kazan, que foi a sede dos BRICS. Voltando mais uma vez ao ponto que eu tenho enfatizado e alguns outros analistas já começaram a pensar nesse sentido, de que essa é uma guerra essencialmente contra os BRICS. E é. Eles vão discutir, por exemplo, esferas de influência. Então, é possível que, começando a negociação já em janeiro, eles comecem a discutir, sem detalhes específicos, a divisão de áreas de influência entre Estados Unidos e Rússia. Não é uma Guerra Fria 2.0 nominalmente, mas o conceito é relativamente semelhante a uma divisão de áreas de influência como existia durante a Guerra Fria. Tudo isso pressupõe algo muito, muito fundamental. O fundamental no começo dessa discussão entre Trump e Putin, talvez já em janeiro, no mês que vem, eles precisam de um canal completamente selado para essas suas negociações. Não pode ter vazamento. Nenhum vazamento. Seja especialmente em Washington, e Trump não domina Washington. E também em Moscou, e especialmente quem iria se beneficiar ao máximo no caso de houver um vazamento, seja em Washington, seja em Moscou. Os britânicos, Londres. Então, o quadro geral é ainda mais complicado porque na cabeça do Deep State, Washington, Virgínia, Maryland, a ligação econômica com New Jersey e Nova York, eles acham que eles estão ganhando tudo no momento, por causa dos sucessos de Israel, os sucessos entre aspas, segundo a sua interpretação, no Líbano e na Síria, e o fato de que o Irã perdeu o seu corredor de transporte para alimentar o Hezbollah através da Síria. Então, esses silos de poder nos Estados Unidos, não necessariamente diretamente ligados a assessores de Trump. Eles acham que essa
a linha direta, essa interligação fundamental entre os três BRICS, a China, a Rússia, o Irã, foi quebrada. Não, não foi. Ela está sendo reajustada. E, inclusive, a China está reajustando lá a lá chinesa, no background, com extrema discrição, mas com os diálogos que eles têm em altíssimo nível, tanto com Moscou quanto com Teherã. E no caso da Rússia e do Irã, eles estão absorvendo o que aconteceu na Síria muito rapidamente e vão, a partir disso, no caso do Irã, reorganizar o eixo da resistência e, no caso da Rússia, extremamente pragmático, uma relação nova da Rússia com a Síria via a Turquia. A implementação desse complexo jogo diplomático vai ser a série de aspectos mais extraordinários para se analisar nessas primeiras semanas de 2025. Vai ser em diversos estádios, vai ser passo a passo, vai ser relativamente lento. Por mais que Trump solte, ele vai soltar todo dia uma declaração bombástica. Não é por aí. O principal é o que vai estar sendo discutido nesse canal extremamente selado, terá que ser selado entre Trump e Putin. Porque todas as provocações possíveis e imaginárias vão estar em suspenso qualquer desvio desse diálogo, e a Rússia vai ter que ser extremamente cuidadosa. Isso vai ser instrumentalizado imediatamente pelos democratas na oposição em Washington, por Londres, por Bankova, por Kiev, e eles vão todos se virar ao mesmo tempo em coalizão contra Trump e contra as negociações de Trump, tornar Trump um inimigo, e aí vai ser uma guerra praticamente interna de Trump querendo resolver à sua maneira a guerra na Ucrânia. Não é a maneira que os russos querem resolver a guerra na Ucrânia. As condições dos russos estão extremamente claras desde junho desse ano. Trump se leu corretamente, se viu o que Putin disse desde junho, sabe perfeitamente quais são as condições russas. O que a Rússia não quer é uma humilhação total dos Estados Unidos, porque isso é absolutamente impossível em termos de vender uma solução na Ucrânia. Então, a gente pode já mais ou menos, está mais ou menos evidente de que, seguindo os parâmetros que os russos têm de como resolver esse caso extremamente espinhoso geopolítico, geoeconômico, não vai haver um congelamento da guerra, a Rússia não vai permitir, e não vai haver uma espécie de cessar-fogo, de jeito nenhum. Os russos querem uma solução real. E isso significa justamente discutir esferas de influência e discutir o que os russos queriam discutir com os americanos desde dezembro de 2021, que é indivisibilidade de segurança em todo o espaço pós-soviético, europeu e do Otanistão como um todo. Se houver uma escalação no meio, se a Trump, Putin, o conjunto degringola, mesmo sem um caminho que levaria a uma humilhação total dos Estados Unidos, que os russos não querem, se houver escalação, como está havendo agora no final do ano, os russos estão preparados. Mas nada disso tem a ver com a negociação. Isso tem a ver com Putin e os seus de confiança no Conselho de Segurança conseguirem aparar influências do lobby de Israel, do lobby otanistão, do lobby atlanticista, de oligarcas dúbios, etc. e tal. Bom, com a China, passando rapidamente por de Rússia à China, porque está tudo isso interligado, porque a China não quer que essa guerra se prolongue além de 2025. Então, a posição chinesa, no mais alto nível de diálogo direto, inclusive entre Putin e Xi Jinping,
Xi Jinping está dizendo: chega, essa guerra é péssimo para business. Os russos também sabem disso. E o fato de que os dois são os dois principais instigadores dos BRICS, evidentemente eles não querem que a guerra se prolongue. Em paralelo, Trump não tem, na verdade, ele no fundo, ele não está espalhando os nossos valores americanos, seja quais forem, seja qual for a definição curta, direta de Trump do que são os valores americanos. É uma política essencialmente insular. O Make America Great Again, no fundo, é isolacionista, é se concentrar na economia doméstica. É, Todos os grandes problemas de relações internacionais são secundários em relação a tudo isso. Ou seja, se depender apenas de Trump, e a gente sabe que não depende, depende de todo esse conjunto do Deep State, dos silos de poder do Deep State, das guerras internas do Deep State, por exemplo, da guerra da CIA contra o Pentágono, da guerra de alguns governadores democratas contra governadores republicanos. Entra tudo, entra toda a guerra doméstica política e a disputa política interna dos Estados Unidos e a disputa dentro do que o nosso amigo Ray McGovern chama a MICIMAT, o complexo industrial militar de congresso, segurança, mídia, academia e think tanks. Essa matrix generalizada, que vive em constante, em luta fratricida, mas sem parar. Putin, do seu lado, ele sabe perfeitamente quem é o inimigo em todas as latitudes. Não só em termos do Otanistão, quem são os seus inimigos primordiais, a começar pelos britânicos. Ah, o Reino Unido está em guerra direta contra a Rússia, seja qual for a definição que se adote. E as classes dominantes britânicas, o ódio russófobo deles é algo que vem de séculos. Não começou agora e não começou com o grande jogo no final do século XIX. Vem de séculos. Bom, Putin está trabalhando basicamente no seu ramo fundamental, que é basicamente a lei internacional, não a ordem internacional baseada em regras, que foi o mantra dessa administração cadavérica nos Estados Unidos, que está finalmente no seu caminho de ida sem volta. E isso se aplica à relação da Rússia com a nova situação na Síria. Por exemplo, o inimigo da Rússia na Síria agora não é Erdogan. Porque Putin lidando com Erdogan diretamente, ele vira Erdogan de ponta cabeça e chacoalha. Não é assim. Em termos de economia, por exemplo, a Turquia é ultra dependente da Rússia. Putin está pensando no inimigo como um todo, que é o Ocidente coletivo é, definido pela OTAN, o Otanistão, e, evidentemente, essa relação extremamente íntima entre as elites dominantes americanas e Israel. O distanciamento extremamente calculado, delicado de Moscou em relação a Tel Aviv, ele já está em andamento. A gente não sabe até onde ele vai. Mas, considerando o que basicamente o que Putin disse on the record no, no pergunta e resposta do final do ano, 4 horas e meia, em relação a Israel foi extremamente forte. Talvez as declarações diretamente de Putin mais fortes em relação a, a desmesura do genocídio em Gaza e do que Israel está assambarcando ilegalmente de terras soberanas da Síria. Isso não é o mais importante do ponto de vista de Putin. Ele está
a Rússia já está negociando um modus vivendi com a nova situação estrutural da Síria essa nova conjunção vai ser resolvida não só entre os ministros de Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores, Fidan, turco, todo dia praticamente ele joga uma bomba avançando o lado turco. Os russos são muito mais circunspectos. Ah, Na Síria, especificamente, não há um interesse estratégico americano na Síria. O que que eles querem? Eles querem continuar roubando o petróleo sírio, transferi-lo para Irbil, no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano, que é onde Israel compra 40% do seu petróleo. Ou seja, o petróleo roubado pelos americanos e pelos americano-curdos no nordeste da Síria alimenta Israel. E isso os Estados Unidos não vai cortar. Seja o que acontecer na nova configuração da Síria. Ou seja, existe um plano americano para o oeste da Ásia? Não. Basicamente é ajudar Israel em todos os níveis, geopolítico, geoeconômico, encobrindo o genocídio e roubando o petróleo da Síria e indo atrás da demência de Tel Aviv de querer provocar os americanos para combater a guerra dos israelenses contra o Irã. Trump não vai fazer essa guerra para Israel. Trump só faria uma guerra contra o Irã se interesses americanos estivessem diretamente ameaçados pelo Irã. Não é o caso. O problema mais sério, e isso já foi identificado pela liderança em Moscou e pela liderança em Pequim, é que o plano americano é anarquia total. Ou seja, o que está acontecendo na Síria, que é uma anarquia total agora, é perfeito para os americanos porque é sempre a estratégia de dividir para reinar. Então, deixo para vocês digamos mais ou menos, esse seria o mapa de como a gente vai começar a viver 2025 já a partir de janeiro. Os 2 primeiros meses vão ser fundamentais para o destino do ano e o destino do resto da década. Então, para vocês todos, um excelente final de 2024, o melhor possível. Eu vou sumir uma semana na arte, gastronomia e pesquisa para o meu próximo livro na Itália, que é o que eu faço todo final do ano. E a gente se encontra de novo em janeiro, ainda no Otanistão, e depois vai ter Turquia e volta à Rússia. E apertem os cintos, porque o ano que vem vai ser um dos anos mais conturbados e mais difíceis da história desse jovem e turbulento século XXI. Inscrevam-se no canal, obrigado a vocês todos e até 2025.